todos! Vamos iniciar aí mais uma aula do livro que temos estudado. Temos trabalhado aí com intervenções online, terapias cognitivas comportamentais. Tem sido muito bom poder dividir esse livro com vocês. E o aprendizado, né? Porque a tecnologia, ela muda todos os dias. Todos os dias, quantas barreiras nós enfrentamos. Agora mesmo tivemos aí dificuldade de usar o Zoom. Então, essa mudança, muitas vezes, ela não é fácil. Principalmente para as pessoas como eu, que somos de uma geração que nós vimos tudo isso crescer. É diferente de um adolescente que ele já tem, né, ele já nasce, eu acho que já sai do hospital já apertando os botãozinhos, né? Me dá, curte aqui o meu nascimento. Então, nós temos estudado para nos atualizarmos, ok? Nós estamos no capítulo 6, né? Falamos semana passada sobre crianças e hoje vamos falar sobre adolescentes, né? As intervenções digitais com adolescentes. Acho que vai ficar aí na tela inteira. Isso, ficou na inteira. Obrigada, Rê. A Rê é minha assistente, que entende muito mais que eu. Intervenções digitais com adolescentes, pode passar aí. Vamos falar um pouquinho. A aula hoje não é muito longa, mas creio que pode ser muito útil. Então, o foco da aula de hoje é usar ferramentas baseadas em evidências e que estejam atualizadas na TCC, que é vital para o tratamento de doenças mentais. Então, nós vamos olhar o que a tecnologia nos ajuda e se essas tecnologias estão baseadas nas evidências e se elas estão atuando dentro da teoria que nós atuamos. Isso é muito, muito importante, ok? Inicialmente, a gente vai falar sobre vantagem para os pacientes. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo várias vezes. Mandam lá a mensagem pelo WhatsApp, falam assim, eu quero marcar uma consulta. Aí eu pergunto, presencial ou online? O online é mais barato? Você pode fazer um desconto? Eu já tive casos de pacientes falar assim, então, porque você aí não vai precisar alugar, né? Uma sala. Eu, Lu, não mudo de preço. Não mudo de preço por diversas situações, né? Uma delas é a questão do conhecimento que nós, profissionais, ao longo dos anos aí temos, onde nós não paramos de estudar jamais, né? Eu fico imaginando, né? Tomara que eu tenha saúde até lá, uns 70 anos lá fazendo curso, né? Aprendendo e ainda aplicando. Então, é um investimento constante. Semana passada já chegou mais 2 livrinhos. Então, não tem como. Fora o que a gente gasta para manter essa tecnologia. Estávamos aí antes conversando um pouquinho do investimento que eu precisei fazer um webcam. A gente precisa de uma luz, precisa de um computador, precisa de um celular, precisa às vezes reestruturar a nossa casa e o consultório, ter equipamento para os 2 lugares. Então, todo investimento, ele é forte. Tem os investimentos nos aplicativos, que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, não. Eu não faço isso. Óbvio que isso é de cada profissional, a forma de atuação, tá? O que eu prefiro trabalhar com o paciente? Quais são os ganhos que ele tem com o atendimento online? Então, um exemplo, diminuir o estresse financeiro. Poxa, Lu, mas você falou que não vai diminuir o valor da sessão? Não. Mas esse paciente vai poder eliminar despesas com o deslocamento. O paciente que vai até a clínica, ele paga estacionamento, ele paga ônibus, Uber, às vezes quando ele vai com o próprio carro, gasolina. Então, ele aí ele passa numa lanchonete para tomar um cafezinho, comprar alguma coisa para o filho. Então, existe uma diminuição financeira, sim. Olha, a sessão é o mesmo valor, mas você vai ter alguns ganhos financeiros. Um outro ponto, otimizar o tempo. Otimiza muito. Um paciente hoje, em Guarulhos, que é a cidade que eu atendo presencial,
Dependendo do bairro que ele estiver, ele pode chegar a demorar 1 hora para chegar na clínica. Então, imagina, 1 hora para ir, aí 1 hora de atendimento, mais 1 hora para voltar para casa. Se a Dutra, né, não estiver parada, são 3 horas. Então, ele vai conseguir otimizar o tempo, fazer isso muitas vezes um pouquinho antes de entrar no trabalho. Eu tenho alguns pacientes que fazem isso na hora do almoço, trocam ali, então ganha bastante tempo. Diminui as faltas, né? Como um dia de hoje em São Paulo, que nós estamos aí com 11 graus nesse momento, é uma semana que os pacientes desmarcam muito por conta da temperatura, acaba ficando com um pouco de dor de cabeça, gripado. Antigamente, né, antes da pandemia, era uma semana que teria várias faltas de paciente. Hoje, a gente pode fazer online, porque eu não estou tão bem. Então, diminui as faltas, né, para os pacientes. Eles podem fazer quando eles estão numa viagem, quando eles estão no trabalho, né? Quando ele não está muito disposto. Então, o processo terapêutico fica muito mais eficaz porque diminui essas faltas. Supera barreiras geográficas. Quantos de vocês, né, principalmente o pessoal que está na supervisão, fazem terapia com pessoas que estão em outros estados, em outros países? Na supervisão mesmo, eu adoro quando a gente começa, né, boa noite, vem cada um com o seu sotaque, né, de diversas regiões do Brasil, é uma delícia, né? E como é a experiência também de o paciente está lá nos Estados Unidos, lá em outro país, sei lá, Europa, Ásia, e você poder atender, né? O quanto há troca, né, disso. E aquele paciente que normalmente, no nosso caso é brasileiro, o fato dele ser atendido por um profissional aqui no Brasil também traz um conforto, né? Ele mata um pouquinho aí da saudade da terra querida, então também tem esse benefício. Diminui o estigma associado à psicoterapia. Antes do boom online, muitas pessoas, muitos adolescentes, crianças nunca fizeram, terapia, porque terapia é coisa de rico, né? Ou se eu for lá no consultório, eu já vou ter que ficar deitado num divã, ela vai me analisar de ponta a ponta. Então, assim, muitos estigmas foram vencidos por conta disso. Quantos pacientes eu comecei online e depois foram para a clínica, né? Fizeram presencial, se sentiram à vontade. E quantos pacientes que nunca tinham feito nenhum tipo de terapia tiveram a oportunidade de fazer isso com tantos projetos online, alguns gratuitos, que surgiram durante a pandemia. Então, realmente uma revolução. E são muito atraentes, né, os atendimentos online para adolescentes e gerações, ali está faltando um D, da era digital. Faz muita diferença, né? Porque eles nasceram com isso ou são adultos que se adaptaram facilmente a essas tecnologias. Vamos ver para o próximo. Eficácia e gamificação. Vocês sabem que a Rê, depois, né, de terminar aqui a gravação, a Rê pode compartilhar. A Rê, antes da pandemia, bem antes da pandemia, teve a oportunidade de fazer um curso aí de gamificação. Então, a gente vai falar um pouquinho. Gamificação. No livro estava escrito gamificação. Mas lê gamificação. Ah, sorry. Então, falar com o especialista, né? Então, já corrigindo. Muito obrigada. Nós vamos usar muito no decorrer deste livro o termo BITS, tá? Que significa Tecnologias de Intervenção Comportamental. Mas ele é em inglês o nome, por isso que fica BITS. São intervenções baseadas em tecnologia destinada a produzir mudanças comportamentais e psicológicas positivas, que podem ser usadas como um complemento ou em substituição às intervenções face a face. Né? Então, se torna um BIT quando é uma tecnologia que tem essa intervenção comportamental.
muitas vezes a gente já usou dentro do consultório, né, alguns aplicativos, algumas ferramentas com a tecnologia, eu já uso há bastante tempo, e nós já estávamos dentro desse processo de BIT, né? Só que hoje existem estudos, meta-análises, né, tentando fazer com que esse processo fique cada vez mais baseados em evidência, assim como a TCC, que nós utilizamos, ok? Então, toda vez que a gente usar o termo BITS, vocês já sabem do que estamos falando. Se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês vão encontrar diversos materiais sobre este assunto, ok? Próxima. Gamificação. Falei certo, né, Rê, agora? Sim. Ah, ok, thank you. Então, é uma palavra que vem do inglês, e é o uso de mecânicas e características de jogos para engajar, motivar comportamentos e facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais, tornando conteúdos densos e materiais mais acessíveis, normalmente não associado a jogos. A gente vai falar um pouquinho. O uso da gamificação na psicologia pode ser feito de diversas formas. Na própria construção da metodologia, a adoção de jogos nas consultas e estratégias de aprendizagem. Essa parceria pode beneficiar pessoas nos mais variados contextos e faixa etária. Então, a gente não está falando dos jogos comuns, esses que os adolescentes ficam horas e horas jogando. Nós estamos falando de tecnologia que traga algum tipo de aprendizado. As escolas já vêm usando isso no processo de educação fortemente. Existem escolas que têm programas próprios, né, que fazem parte do aprendizado para diversas matérias. E nós, da psicologia, também temos utilizado. Então, existem cursos específicos para profissionais da saúde, para psicólogos, né, onde você vai trabalhar a gamificação com este olhar, por exemplo, dentro da TCC. A Regiane até criou lá um joguinho, né, era das distorções, né, se eu não me engano? Isso. Como que era o Pensamentos joguinho? disfuncionais. Pensamento. Tinha lá pensamentos e a pessoa ia clicando no pensamento que ela tinha. E aí falava se ele era disfuncional, qual era a disfunção, e se estava funcional, dava os parabéns para a pessoa. Muito bem, a Rê que fez. Então, já é algo que existe há um tempo, tá? E que tem sido usado com muita frequência. Então, se você tem uma habilidade, principalmente com computadores, ou você conhece alguém que trabalha aí com design de jogos, essas ferramentas, monta um jogo, né? Monta um processo desse e ganha muito dinheiro. Eu tenho dificuldade, então... Ok? Vamos... Intervenções baseadas no quadro do paciente. Então, o que é muito importante quando a gente vai falar de atendimento com os adolescentes? E qualquer outra paciente também. Qual é o quadro do seu paciente? Não use ferramentas aleatórias. Você precisa usar ferramentas que tenham base nele. Então, se eu tenho um adolescente com um quadro de ansiedade, eu vou fazer busca por aplicativos, tecnologias baseadas para ansiedade. Eu vou aplicar um aplicativo, né? Eu vou usar um aplicativo de depressão, né? Ou de borderline. Não, eu vou usar uma ferramenta específica. Eu deixei ontem um desafio aí para vocês do grupo de supervisão para baixar algumas ferramentas que eu indiquei lá numa matéria e testar. Toda ferramenta tecnológica, todo pitch que você for usar com o seu paciente, você precisa antes fazer. Importantíssimo. A gente sempre fala na TCC. Você sabe, você já fez seu RPD, você já fez o seu Quem Sou Eu, você já sabe quais são as suas principais distorções,
E agora você sabe usar a ferramenta que você está indicando para o seu paciente? Ou que você vai usar naquele dia na sessão? Ah, vamos baixar juntos aqui? E se de repente abre alguma coisa que não é legal? Já aconteceu de usar, às vezes, algum vídeo e vir comercial, sei lá, tá trabalhando com criança. E aí você, vou usar o vídeo do YouTube. E no meio do comercial aparece, no meio do vídeo aparece um comercial de camisinha. Olha só, o quanto é difícil, como eu vou explicar isso? Porque talvez não seja o momento da criança aprender sobre isso, os pais não autorizaram. Então, a gente precisa saber o que está aplicando. Há pesquisas, desde 2016, que comprovam que as BITs tiveram maior efeito e engajamento entre os jovens. Então, realmente funciona. Aí tem algumas ferramentas que o livro ela indica. Algumas eu consegui baixar no meu celular, 3 dessas, o Mood Gym, Brave Online, Smart Cat. Só que muito pesadas, a maioria são pagas e não tem versão em português. Então, se você fala inglês e seu paciente também, bem legal. Eu acho que, inclusive, o Smart Cat, ele é um. Esse Brave, quando eu entrei, tem que ser pago. Então, eu não consegui fazer, porque eu não conheço a ferramenta ainda, não fiz a análise. Muitas dessas dicas aqui, estou conhecendo junto com vocês, com os livros, com o livro. Então, pesquisem, baixem e tentem identificar quais vocês mais gostariam. Próximo. Há poucas pesquisas, mas algumas meta-análises que demonstram que a TCC e BIT são eficazes em várias modalidades e populações. Então, a base da TCC é o que mais tem sido usada para os BITs, de todas as outras teorias, tá? Então, a gente vai encontrar muitos materiais já com foco de TCC. Então, ela dá uma dica aqui para casos de depressão, uma ferramenta chamada SparX, acho que é assim que fala. Também, essa eu consegui baixar também, e aí ela também teve essa questão do inglês. Tem ferramentas específicas para o TDAH. Todas estão com o nome aí para vocês trabalharem, tá? Pesquisem, instalem e depois nos contem como que foi a experiência. Vai ser bem legal essa troca. Próximo. Aspecto, o TEA, né, também tem sido utilizado, apesar que o modelo padrão para a TEA tem sido mais o presencial, porque se trabalha muito a questão de habilidades. Então, mas eu vou usar a tecnologia que já se usa, principalmente nas clínicas especialistas de TEA, que sejam BITs que tenham habilidades sociais, resolução de problemas, conversação e relacionamento. Então, a gente viu aí, ele deu alguns exemplos que para que possamos usar de forma adequada, verifique antes, atende a necessidade do meu paciente? Então, eu vou usar uma tecnologia com ele que vai, por exemplo, fobia, né? Eu coloquei lá no grupo também, que a Ju compartilhou conosco no período da manhã, na turma da manhã, que ela comprou um óculos de realidade virtual e que ela tá vendo um programa, coloquei lá o nome também para vocês. Deixa eu só pegar aqui, que eu não lembro agora. Tá no celular. Que você paga. Então, cada entrada que você faz com o paciente, se eu não me engano, porque não foi eu que pesquisei, ela compartilhou conosco, é em torno de R$40. Então, ou seja, eu preciso agregar no valor de atendimento o mínimo dessa ferramenta, porque não são ferramentas baratas. Por isso que quando a gente oferece um valor de atendimento online muito mais baixo, isso também pode impactar, procurando aqui a ferramenta, tá, gente? Pode impactar na qualidade do seu atendimento, porque você vai querer colocar ferramentas, tecnologias novas. Social Up D3.
tá? É o nome deste aplicativo, que ele traz situações específicas para cada transtorno, cada dificuldade que você tem com o paciente que você pode trabalhar. Existe, mas Lu, o cara tá lá no outro país e eu aqui. A gente pede para ele comprar um óculos. A Ju comprou um óculos por R$60, não é um investimento tão caro. Ela até mandou o link para a gente do Mercado Livre, onde você pede para o paciente ter esse investimento e aí a gente te dá autorização para ele fazer. Ok? Então, existem diversas formas. Pode passar aí, Rê. Tem algumas dicas, né? Ao utilizar os bits, é importante examinar as evidências por trás dessas intervenções. Um tipo específico de bit é o uso de videogames, incluindo exargames e jogos sérios. Ou seja, posso usar o videogame? Posso, mas eu preciso entender se aquilo foi planejado e se tem evidências para o processo terapêutico. Ao introduzir uma intervenção digital na prática terapêutica, é importante que os clientes saibam que essas intervenções não são substituto da terapia, mas podem ser usadas como coadjuvante, né? Acho que é adjuvante no seu tratamento, para realizar as tarefas de casa, por exemplo. É importante que os terapeutas explorem a literatura sobre os tipos de intervenções digitais disponíveis e as circunstâncias como elas foram utilizadas. Por exemplo, o Smart Cat 2.0 foi eficaz na prática diária de habilidades de TCC relacionadas à ansiedade, como suporte adicional à terapia com elementos de gamificação. Em geral, o princípio ganho é destacar a importância das intervenções com jogos digitais e aplicativos móveis, como máquinas de aprendizagens promissoras, por meio de aprendizagem experiencial ou de engajamento ativo, capazes de fornecer um meio interativo para oferecer habilidades no tratamento para jovens. Pode passar aí, Rê. Quando a gente está falando, né, só antes de entrar aí nas dicas, eu uso hoje, não tenho muitas ferramentas, assim, na verdade, paga, eu não utilizo nenhuma, também estou nesse processo aí de atualização, e esse livro tem sido legal por isso, mas vamos pensar num atendimento com um paciente com déficit de atenção adolescente, né? Eu muitas vezes baixo o aplicativo aqui no meu celular, abro a câmera como estou falando com vocês, mostro para ele o aplicativo e nós vamos entrando juntos, né? No jogo, tirando as dúvidas. A gente acaba alguns jogos, é possível online, é possível jogar juntos e a câmera ligada, e dá para fazer essa interação. Eu lembrei de um jogo, né? Agora eu fiquei na dúvida se é Roblox ou Roblox, que os pré-adolescentes gostam muito. E ele me faz lembrar, Roblox, né? Ele me faz lembrar a casa lúdica, sabe? Que é aquela que a gente tem uma casinha no consultório, muitas vezes, os brinquedos para brincar, brinquedos para usar de forma terapêutica, porque ali você pode ir montando, né? A gente teve uma experiência também que foi compartilhada hoje de uma paciente que, dentro da sessão, ela não expressa as emoções, mas dentro desse jogo, ela expressa. E aí eu sugeri, joga junto. Vamos ver se a partir dali você consegue acessar essa criança. Então, é entender o que essa criança, esse adolescente, o que ele gosta de tecnologia, qual é a principal fonte, né, que ele consome diariamente. E aí você vai poder entrar neste mundo e aí mostrar ferramentas baseadas em evidências parecidas com a que ele gosta, né? Se eu gosto de carro, então vamos pesquisar, né? Peguem o seu celular, né, e coloquem lá aplicativos de humor. Vai aparecer diversos. Eu encontrei ontem, na verdade no sábado, quando eu estava estudando, encontrei diversos aplicativos específicos. Diário de humor da ansiedade, diário de humor borderline. Até mandei um para vocês também no grupo. Tem um que a gente usa já há bastante tempo, que é o Cogni, mas tem outros mais interativos.
Então, pesquise, né? Tem aplicativo só de RPD, você coloca lá, registro de pensamento disfuncional. Então, existem algumas ferramentas, até de modo gratuito, que facilita para o paciente também, que você pode utilizar com ele. Nós que estamos ainda caminhando nessa questão da tecnologia, o que eu faço? Eu uso muito, tenho usado, né? Ou algum aplicativo de escaneamento, né? E eu peço para o paciente também ter. Dá para usar no Google Drive do seu celular, tem lá uma setinha, você clica nela, aí tem lá um sinal de mais. Quando você abre, tá lá digitalizar. Então, eu tô às vezes conversando aqui com o paciente, pensei numa estratégia, mas eu só tenho aqui impresso. Eu vou, faço isso e já mando para ele. É muito rápido. Existe também uma outra que nós falamos de manhã, que é o Google Lears, acho que é isso. Que você consegue até mexer no texto quando você grava e mandar para o paciente. Eu tenho utilizado este livro, TCC Expressa, né, para crianças e adolescentes, porque ele é um livro cheio de ferramentas, né, de quadros, de atividades. Então, eu muitas vezes escaneio ali na hora, não sei se dá para ver, escaneio ali na hora a ferramenta, mando para ele. Ah, Lu, mas ele não tem impressora. Não tem problema, a gente incentiva aí um caderno de terapia ou o próprio celular. Ele vai lendo as informações ali e vai escrevendo no celular ou no caderno. E aí a gente já consegue ir fazendo uma interação como se estivéssemos ao vivo. O importante é que dentro das sessões, principalmente com o adolescente, não fique uma sessão maçante, né? Porque ele pode desfocar. O adolescente normalmente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quanto mais interações tivermos, melhor será o resultado e a eficácia. Então, aí tem algumas dicas, né? Não só para a gente, mas para o paciente, tá? Nós falamos na semana passada da questão do contrato, né? Que é importante ter, claro, para as crianças, mas principalmente para os pais. Com o adolescente, você vai deixar claro para os pais, mas também para o adolescente. Olha, nós vamos fazer uma intervenção, uma terapia online, mas eu preciso que você ligue a câmera sempre que possível, que você esteja numa sala iluminada, que você verifique se o ambiente que nós vamos fazer a sessão está com privacidade, se você está com fone de ouvido, porque muitas vezes a pessoa está num apartamento pequenininho e você fala assim, aí, você tem privacidade? Eu tenho. Ah, e por que você está falando baixinho? Ah, para não escutar, ou seja, ele não tem. Então, se o pai, né, porque adolescente normalmente vem pelos pais, que enviaram o adolescente para a gente precisa conversar. Eu já tive situações, na hora da sessão online, o resto da família saía de casa. Então, todo dia da semana, que era a nossa sessão, ficava sozinha a casa para o adolescente para ele se sentir à vontade. Muitas vezes a gente vai precisar fazer isso. Ou, se necessário, a gente vai ter que mudar de lugar, né? Falar para ele, olha, vá para um outro ambiente, vá para dentro do carro do seu pai, vá em um parque. A gente vai pensando em diversas formas. Mas essa questão da privacidade, ela é tão importante quanto no consultório. Ter uma internet estável, né? Tanto para nós quanto para o paciente. Quantos adolescentes, né? Quando eu comecei a atender na pandemia, eles iam fazer, e não só adolescentes, mas adultos com 4G. E às vezes um 4G muito ruim. Então, precisa ser uma regra. Eu falo, olha, você vai precisar de ter uma internet razoável. Ah, Lu, mas ele não tem. Então, a gente vai fazer por telefone. A gente vai criar outras formas. Acho que é a segunda aula, né? Nós falamos sobre essas dicas. Mas quando a pessoa procura um online, ela já precisa entender que ela precisa ter algumas características aí para atender este perfil. Ter um foco sempre no processo, olha, como que tá
né? Como que foi a sessão? Você se sentiu à vontade? Eu percebi que você ficou com a câmera para o teto a sessão toda. Me falam por quê? Existe alguma coisa em mim que não está adequado, a minha luz, né? O que que acontece? Então, eu já tive situações de, sua imagem não está clara, né? Não estou conseguindo lembrar agora de outros, mas já tive de paciente falar, lembrei, que até fiz uma mudança na clínica. A minha mesa, durante o dia, quando eu ia fazer sessão online, ela era virada para a janela. E aí, quando estava sol, a minha imagem ficava um pouco escura. Então, na semana passada, e aí teve alguns pacientes que falaram, nossa, Lu, não estou te vendo direito e tal. Então, eu inverti toda a minha sala na clínica para que o paciente não ficasse prejudicado com a minha luz. Então, muitas vezes, ou o paciente ou o adolescente, a gente vai ter que fazer isso também, tá? Mas eu preciso perguntar. E aí, como foi? Como está? E está pronto para as críticas. Fazer uma análise do custo com as BITs. Então, quais são os aplicativos que são mais eficazes? Qual é o seu público-alvo? Porque não vai dar para você, a não ser que você tenha muitas condições, e vou ficar super feliz por você, para você comprar ferramentas e tecnologia para todos os tipos de transtorno. Então, a gente se tornar especialista em algo ajuda muito nisso, tá? Então, eu vou investir em ansiedade. Então, você vai ver este custo, e esse custo precisa estar agregado ao valor dos atendimentos. E sempre, não é uma vez, sempre faça pesquisa dos diversos aplicativos e ferramentas disponíveis no Brasil, porque todos os dias aparece uma nova, né? Enquanto a gente está aqui, tem alguém em algum lugar aí montando, testando, pesquisando para trazer novas bits para o nosso atendimento. Ok? Terminamos, hoje foi um pouquinho mais rápido, mas eu espero que vocês consigam aí compreender e tentar já aplicar as BITs nos seus atendimentos. Muito obrigada.